nosso Senhor Jesus, amém? Amém? O pessoal tomou café hoje, não? É a máscara. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, dar início ao nosso culto pela manhã. Vamos abrir nossas Bíblias e juntos, todos em uma única voz, vamos ler o Salmo de número 100. Salmo 100. Hino de ingresso ao templo. Aqueles que puderem se colocar sobre os seus pés, em reverência à palavra do nosso Deus, faremos uma leitura de forma uníssona, todos juntos. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Amém. A igreja pode se assentar? Porque o Senhor é bom. Essa é uma verdade que nós temos em nosso coração e vivemos em dias tão turbulentos, onde muitas vezes essa paz é tirada do coração daqueles que não conhecem a Cristo. E como conhecemos a Cristo, sabemos que Ele é bom e tudo que Ele faz é perfeito. Então vamos orar nesse instante ao nosso Deus. Quero pedir à irmã Jéssica que nos eleve a Deus em uma oração. Chega aqui, Jéssica. Santo Deus, eterno Pai, ó Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, ó Pai, agradecidos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de vivermos mais um dia, de estarmos na Tua casa, ó Deus, de podermos bendizer o Teu santo nome, ó Deus. O nosso coração se alegra, ó Deus, porque, ó Pai, o Senhor, ó Pai, derrama sobre nós todos os dias a Tua graça, a Tua bondade, a Tua fidelidade, ó Deus. Aceita, ó Deus, todo o culto, ó Deus, prestado aqui nesta manhã, ó Pai, em adoração ao Teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Pai. E embora imperfeitos, ó Pai, que somos, ó Deus, que o Senhor possa aceitar, ó Pai, todo o culto aqui oferecido, ó Deus, para o Senhor, ó Pai. Louvamos o Teu nome, Te agradecemos por mais um dia e pela Tua graça em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos juntos entoar o hino de número 47 dos nossos hinários. Hino de número 47. Louvamos
Vamos novamente, irmãos, nossas Bíblias, no Salmo 51. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Nesse instante, irmãos, estaremos nos curvando perante o nosso Deus, colocando diante dEle aquilo que tem nos afastado da presença dEle. Que possamos estar com os nossos corações abertos, para que o Senhor ouça o nosso clamor e nos perdoe de todo o pecado, de toda a iniquidade, assim como diz a Tua palavra. O nosso Deus, Ele sempre está com os seus ouvidos abertos, aqueles que estão com o coração aberto, de forma arrependida daquilo que tem feito e tem afastado dos seus caminhos, tem afastado do nosso Deus. Vamos estar nos curvando perante o nosso Deus nesse instante, aqueles que puderem se colocar de joelhos, e após alguns instantes de oração silenciosa, farei uma oração audível, que os irmãos possam, nesse instante, estar se colocando diante do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai amado, ó Deus, obrigado porque estamos na Tua presença na manhã desse dia, e sem Ti nada somos, Pai. Deus, olhe para cada um de nós, sabendo que em nós, ó Deus, por nós mesmos, ó Deus, não há nada de bom, e nos colocamos diante de Ti, ó Deus, na manhã desse dia,
com o nosso coração aberto, ó Deus, colocando diante de Ti, ó Deus, as nossas falhas, aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor, aquilo que tem nos tirado da comunhão, ó Deus, com o Santo. Pai amado e bendito, que o Senhor possa olhar para cada um de nós com o Teu olhar de misericórdia e, ó Deus, ouvir a nossa oração e, ó Deus, perdoar as nossas iniquidades, os nossos pecados, para que possamos, ó Deus, viver de forma plena, ó Deus, a louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Deus, sabendo que o Senhor é bom e que as Suas misericórdias, elas duram para sempre, Pai. Deus, faça ouvir, ó Deus, a nossa voz, para que o Deus, o Senhor, possa nos perdoar, para que o Senhor possa, ó Deus, alcançar, ó Deus, as nossas vidas com a Tua misericórdia, Pai. Senhor, sê conosco, sê com a vida de cada um que está aqui presente, ó Deus, neste momento, sê com a vida daqueles que nos ouvem, ó Deus, através da gravação, ó Deus, desse culto. Senhor, olhe para a vida de cada servo Teu, em cada lugar, ó Deus, que se assenta, ó Deus, neste momento, ó Deus, onde vivemos, ó Deus, tal turbulência, ó Deus, que, ó Deus, muitos são privados, ó Deus, de sair de casa, muitos são privados, ó Deus, de vir à Tua casa louvar o Teu santo nome. Alcance, Pai, nos lares, onde quer que estejam, para que a Tua misericórdia, ó Deus, possa vir e alcançar todos aqueles que se prostrarem diante de Ti, arrependidos dos seus pecados, Pai. Sê com a minha vida, Pai, sê com a vida de todos desta igreja, ó Deus, que possamos, ó Deus, levar, ó Deus, a nossa vida a entender, ó Deus, que não há nada que possamos fazer sem Ti, Pai. Que a nossa vida, ó Deus, sem Ti é um vazio, ó Deus, tremendo e imenso, ó Deus, que nada substitui, nada cabe, ó Deus, nesse vazio, senão a presença do Senhor. Deus, olhe para cada um de nós. É a minha oração, ó Deus, na manhã desse dia. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Passa a palavra o Ministério do Louvor, que estará nos conduzindo. E o primeiro cântico, aqueles que vieram preparados, possam trazer ao gasofilácio seus dízimos e ofertas. E após o término do primeiro cântico, vou pedir o Felipe, diácono Felipe, que nos eleve a Deus em oração. Bom dia, irmãos. Bom dia, eu te convido a se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação. Tu és a minha luz, a minha
Vem Jesus, Maranata. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Com toda a tua força, vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós louvamos, ó Pai, o teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor é fiel. O Senhor cumpre, ó Deus, todas as tuas promessas, todas as tuas palavras, ó Pai. O Senhor, ó Deus, cuida do povo que se chama pelo teu nome, Pai. Agora, ó Deus, como filhos do Senhor, ó Deus, nós queremos render ao Senhor, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Te adoramos, ó Deus, com as nossas vozes, te adoramos, ó Deus, com os nossos bens. Entregamos ao Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor requer de nós, como fidelidade ao Senhor, Pai. E que esses recursos, ó Deus, possa sustentar a tua casa, que a tua casa, ó Deus, possa honrar todos os compromissos, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, seja engrandecido, Deus, das nossas vidas. Que nós possamos viver, ó Deus, para ti, viver, ó Deus, consagrar todas as áreas das nossas vidas ao Senhor. Porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias nos alcançaram, ó Deus. Seja engrandecido, Deus, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Os reinos se abalam, os Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. mais uma vez os reinos se abalam, Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor,
te adora. A tua igreja 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 te adora. Louvado seja o Senhor. A igreja pode se sentar. Amém, glória a Deus. E nós estamos aqui na casa do Senhor com uma igreja que adora o santo nome, o nome incomparável desse Deus. Amém. Que bom que você veio, que bom que você faz parte desse culto de louvor e adoração a esse Deus que é excelso, que é sublime, que é soberano, que é incomparável, né? As Escrituras dizem que os outros deuses não passam de ídolos, porém o Senhor fez os céus e a terra. E que bom estarmos aqui diante desse Deus para adorá-lo e engrandecê-lo. Que bom que você rompeu o medo de sair de casa, o terror da pandemia. Você veio aqui para que a gente pudesse adorar o Senhor. Deus te abençoe. Os queridos que estão em casa, né, que o Senhor abençoe. Nós sabemos que muitos são impossibilitados de estar aqui. Não é uma questão de confiar ou não, né, medo ou não. São impossibilitados porque estão no quadro de risco. Mas que Deus te abençoe, você na sua casa, sustente a sua alma, fale ao seu coração. Nós estamos na casa de Deus, mais um culto dominical, né? Eu convido para que nós possamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 3, Êxodo, lá no inicinho da Bíblia, depois de Gênesis, livro de Êxodo, no capítulo 3, onde nós vamos ler do verso 7 ao verso 10, e aí eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta. Você que está em casa, também abra a sua Bíblia e participe do estudo de domingo da palavra, para alimento da sua alma, para fortalecimento dos nossos corações, pela palavra do Senhor. Abra em Êxodo 3, do verso 7 ao 10. O texto sagrado diz: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Oremos mais uma vez, pedindo que Deus, esse Deus tão grandioso, do qual a igreja o adora, pedindo que esse Deus fale conosco, fale ao nosso coração. Feche seus olhos por alguns segundos e peça isso. Fala: Deus, alimenta o meu coração, a minha alma com a tua palavra. Fortalece-me, Deus, na minha caminhada, na minha fé. Ore ao Senhor alguns instantes, peça isso a Deus. Sim, Deus, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, Pai, pois não há outro como o Senhor, na terra, no céu e no mar. Ó Deus, e a nossa alma tem sede, ó Deus, do Senhor, desse Deus, de estarmos com o Senhor, da Tua palavra, e por isso estamos aqui. Por isso estamos na Tua casa,
ou aquele querido ou a querida que acompanha esse vídeo agora na sua casa, na sua residência, ó Deus, esse se dispõe um tempo ali para ouvir a palavra do Senhor, pois nós queremos mais do Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir, ó Deus, a Tua doce e poderosa voz falando aos nossos corações. Por isso, Deus, em nome de Jesus, para nós, ó Deus, termos, ó Pai, a compreensão daquilo que o Senhor está falando, nos desvie, ó Deus, dos contratempos, das distrações, ó Deus, e nos faça, ó Deus, mergulhar nos mistérios revelados aqui no Teu livro, para que nós possamos entender cada vez mais e mais do Senhor, da Tua graça, do Teu amor, em nome de Jesus, amém. Nós estamos diante desse Deus, o qual nós já iniciamos falando aqui, é o Deus que é eterno, infinito em seu ser, grande em glória e majestade, mas que apesar de toda essa glória, esse tamanho que esse Deus tem, esse Deus importa comigo, com você, se importa conosco. Ele é um Deus que age e opera em meio do seu povo, em favor dos seus, daqueles que esperam nele, como o texto de Isaías 64:4 diz, que desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus como o nosso, é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o nosso Deus. É um Deus que, apesar de toda a grandiosidade e imensidão, a palavra diz que de eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele é Senhor, é o governante de tudo e de todos, rege as nações, não apenas criou o céu e a terra, mas Ele dá o firmamento, tudo. E esse Deus tão grandioso se inclina para ouvir, como o Salmo 40 diz, o que se passa aqui, quando nós oramos e buscamos a face desse Deus. Esse é um Deus tremendo, o único Deus digno de ser louvado e engrandecido, o Deus Emanuel, assim como o anjo disse que sim seria chamado Jesus, o Deus conosco, o Deus que se relaciona conosco, um Deus de perto. Mas quanto à existência de Deus, muito se discutiu e se discute ainda hoje. O ateu é aquele que vai dizer, Deus não existe, ele não crê, apesar de tudo isso que nós afirmamos, ele acha que a existência de Deus é uma conversa para boi dormir. Ele acha que a religião, que a crença num Deus, como Karl Marx disse, não passa de uma forma de embriagar o povo, dopar o povo. Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, é uma forma de deixar o povo, de você levar o povo, manobrar o povo com algo ilusório. Nós sabemos que Deus existe, diferente daquilo que o ateu crê, nós cremos num Deus todo-poderoso, que está sentado no alto e sublime trono. Agora, diferente do ateu, tem alguns que vão dizer, não, existem não só um, mas existem muitos deuses. E quem fala, o ateu fala que não existe, mas o politeísta, ele disse, existe vários deuses. E aí essa ideia vem lá da Grécia Antiga, onde os gregos abraçavam ali a mitologia dos deuses, onde ali existe o Zeus, que é o Deus grandão, mas depois do Zeus também existe um Deus lá do mar, que cuida do mar, que é o Poseidon. Existe um Deus do submundo, do mundo dos mortos, que é o Hades. Existe uma deusa da beleza, que é a Afrodite, um Deus da guerra, que é o Hades. Existem deuses para um monte de coisa, eles acreditam, por isso eles são politeístas, a ideia de muitos deuses. Agora, como o politeísta, e aí eu não sei se é pior ou se é melhor também, está tudo nessa ideia maluca de muitos deuses, está o panteísta. Você já ouviu falar no panteísta? É aquele que acha que tudo é Deus. Ele olha para o sol é Deus. Ele olha para o sapo é Deus. Ele olha para uma vaca, a vaca é Deus. Tudo é Deus, o Deus está em tudo. Então ele se prostra, ele adora. O panteísta é esse, e por isso que a gente vê alguns locais na Índia que se adora vaca, se adora o sol, né? Não só na Índia, mas entre os indígenas, se adoram tantas coisas assim. E aí, diferente do ateu, do politeísta, do panteísta, nós somos, alguém sabe qual é a definição nossa? Monoteístas, que quer dizer o quê? Cremos em um só Deus, um só Senhor, no qual o seu reino é eterno, firmado em misericórdia, como cantamos aqui, justiça,
igualdade, bondade, fidelidade. Um só Deus, que embora existem três pessoas, Ele é único Deus, um Deus presente, um Deus que diferente de outros deuses, e aqui eu nem citei Buda, Alá, outros deuses que existem, diferente de outros deuses adorados aí entre os povos, o nosso Deus está vivo, né? Esses demais outros deuses, eles estão sepultados. Se você procurar onde Buda foi sepultado, você vai achar a lápide dele, você vai achar, olha, ele morreu, foi sepultado aqui. Se você for em outros deuses também, você vai encontrar pessoas que foram veneradas, grandes líderes, pessoas que foram cultuadas, você vai encontrar o sepulcro, e onde elas estão ali, num sepulcro vazio, um sepulcro frio, onde está o final deles ali. Agora, o sepulcro de Cristo é um sepulcro que está vazio, pois Ele ressuscitou, Ele está vivo, e esta é a razão da nossa fé, onde nós cultuamos e servimos um Deus que é vivo, e que opera, trabalha em meio à história, no curso da história, não um Deus que simplesmente criou e deixou para lá. E aí, aproveitando, já que nós falamos de algumas crenças, o deísta é aquele que ele até aceita a existência de Deus, do Deus que criou isso, criou aquilo, mas o deísta acha que Deus criou, mas ele deixou a criação para lá. É como se fosse alguém que criou um relógio, deu corda e botou para lá, e ele não mais toca, ele não trisca, ele não opera, ele não faz nada. Diferente do deísta, nós cremos que Ele não só criou, mas Ele dá o firmamento, Ele conduz o curso da história, Ele é o Senhor, amém? Diante desse Deus que nós estamos, e nós vamos olhar para o texto que eu pedi para que nós abríssemos, nós vamos encontrar que, como esse Deus é zeloso e conduz a história do seu povo, desde o Israel antigo, desde Abraão, Deus de Isaac, desde Jacó, a passar pelos profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, até João e suas revelações lá no Apocalipse, e até os dias de hoje, esse Deus é o Deus que conduz todo o fio da história para a honra e glória do nome dEle. E aí nós olhamos o texto sagrado que mostra exatamente como esse Deus, ele interage, esse Deus, ele opera, esse Deus é um Deus vivo. E aí, volte seus olhos para o nosso texto de Êxodo do capítulo 3, nós lemos do verso 8 ao 10, do 7 ao 10, melhor dizendo. Eu queria que você voltasse os olhos para o verso 7. Você que está em casa, por favor, não feche sua Bíblia, abra e acompanhe conosco, participe do estudo. O verso 7 diz, preste bem atenção: disse ainda o Senhor, certamente, o que está escrito aí? Certamente vi a aflição do meu povo. Agora, vá comigo no verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Perceba, a primeira coisa que nós vamos destacar, esse Deus vivo e verdadeiro, o Deus Emanuel, Deus conosco, que opera entre nós, Ele é o Deus que vê, é o Deus que vê tudo que se passa. Em Provérbios, no capítulo 15, verso 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e os maus, contemplando os israelitas e o seu sofrimento no deserto, contemplando a perversidade do coração de Faraó. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E aí, para a gente, Bruno, para nós que gostamos do resgate, Gabriel, Rose também, Felipe, a turma que gosta do resgate, tem uma música boa do resgate, das antigas, que diz que não há quem possa ficar tão longe, e quem não possa ser visto assim, pois os teus olhos estão aonde, Felipe? Em todo lugar, aonde quer que se vá, aonde quer que se vá. Se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu armar a minha cama entre os mortos, os teus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. A música do resgate foi espelhada justamente nesse texto, que diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E esse texto e o Salmo 139, lembra do Salmo 139? Diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar
e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aí o texto do Salmo 139 diz: se eu tomar as asas da alvorada, o Salmo 139, ele diz, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. É o 9, né? Se eu tomar as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Mas antes, eu queria lembrar desse aqui, me perdi aqui no verso. Diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. É esse Deus que nós servimos. É o Deus que vê, que contempla, o Deus que sabe. No Salmo 139, o Salmo 139 nos revela um Deus que é onisciente, é o Deus que vê tudo, e por isso Ele sabe de tudo. É um Deus onde nada passa desapercebido, ou algo longe dos seus olhos, algo que Ele não possa ver, algo que Ele não saiba. E aí, respondendo aquela questão que nós já falamos aqui algumas semanas atrás, as pessoas se perguntam e querem achar culpados, por que nós estamos vivendo esses dias de pandemia, por que nós estamos passando por isso? É Deus sabe, Deus quis que isso acontecesse, porque nada foge dos olhos atentos e soberanos do nosso Deus. E por que isso é interessante e importante nós cravarmos e destacarmos nessa manhã? Esse Deus viu o sofrimento de Israel, do seu povo, que estava padecendo no Egito. E aí, voltando para o nosso texto de Êxodo, eu devia ter feito uma situada nos queridos aqui no texto, me esqueci, faço agora, dá tempo ainda. Os israelitas padeciam nas mãos dos egípcios, e algo curioso para a gente identificar aqui e entender, é que Israel não foi levado cativo para o Egito como foi levado para a Babilônia, onde eles foram situados ali pelos assírios, depois boa parte foi levado para a Babilônia para servir lá. Não, Israel já se encontrava no Egito. Aí eu pergunto para o nosso povo aqui, bom de escola dominical, por que eles já estavam no Egito? O que levou os israelitas para o Egito? O que fez com que eles chegassem até lá, estivessem lá, e lá fossem aprisionados e cativos? Alguém lembra? Opa, alguém falou aí. A história de José, justamente. Lembra que está tudo ligado, gente. José teve aquela revelação, Deus deu a ele a revelação do sonho de Faraó, de que haveriam aqueles anos de muita fartura e depois de muita fome. Então o Egito deveria armazenar, ter em estoque para abastecer o Egito e as demais nações. E foi isso que o Egito fez. E no momento onde as demais nações estavam desfalcadas, estavam sem alimentos, sem produzir, iam para o Egito buscar. Mas aí, quando a casa de Jacó, era Israel representado ali, dos filhos de Jacó, foram até o Egito buscar o mantimento, quem que encontraram lá? José, que resolve perdoar os seus irmãos, recebe os seus irmãos, e aí José apresenta-os para o faraó. E o que o faraó ali faz com José e a família dele? Abraça aquele povo. Se você voltar ali, lá para o capítulo 47 de Gênesis, acompanhar a história ali, o faraó é extremamente receptivo, acolhe, recebe com amor a Jacó, os irmãos de José, todo o povo de Deus ali. A princípio, a chegada do Egito é algo maravilhoso, tanto que o faraó fala: olha, vocês não vão vir aqui só buscar alimento, não, vocês vão ficar aqui, vocês vão escolher um lugar maravilhoso aqui, e vão permanecer aqui. Então foi isso que levou o povo de Israel para o Egito. Eles não foram levados para lá cativos, ou para servir lá como escravos. Eles foram lá, tiveram uma recepção muito boa, a melhor possível por causa de José. Mas aí o que aconteceu? Aí sim, volte os olhos aqui para Êxodo, finalzinho do capítulo 2. Olha só, final do capítulo 2, verso 23. Olha o que aconteceu. Por que Israel, de
de um povo ali calorosamente tão bem recebido, o povo de Deus foi tão bem tratado ali, as coisas mudaram, passaram a ser escravos e sofrer. Êxodo capítulo 2, verso 23. Decorridos muitos dias, atentem, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão por causa dela, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Aquele faraó, gente boa, amigo de José e de Israel, morreu. E aí vieram outros, lembrando que faraó não é um nome, faraó é o título de rei, soberano da terra do Egito. Morreu aquele, veio outro, e esse não teve a mesma empatia, o mesmo carinho, o mesmo sentimento, não tinha a mesma ligação. E aí este faraó perverso agora faz com que Israel padecesse, sofresse, gemesse ali sobre dura servidão. E aí, em meio a esse sofrimento passado pelo povo de Deus, como nós olhamos aqui em primeiro lugar no verso 7 e o verso 9, Deus fala: eu estou vendo, Israel, eu contemplo o sofrimento de vocês, eu estou enxergando. O sofrimento que vocês estão passando, não é eu que de repente não estou vendo, ou estou tirando cochilo, não. Lembra do outro salmo, Salmo 121, que diz que não dormita, nem dorme aquele que é o fiel guarda de Israel? Deus fala: não, eu não estou cochilando, isso não está passando sem que eu veja, eu contemplo, eu vejo, eu sei. E esse é o Deus que nós servimos, meus queridos, um Deus que atua, que age, que vê, que sabe, e isso é importante para nós. Nós já falamos aqui desse quadro de epidemia, pois muitos falam: onde está Deus? Cadê Deus? Deus está no lugar que Ele sempre esteve, no trono, e Ele vê, e Ele sabe tudo o que se passa, o que nós estamos passando, mas não só em dias de epidemias, mas Deus vê, minha querida, você no seu lar, o sofrimento que você passa no seu casamento, diante dos seus filhos. Deus vê, meu querido marido, o seu sofrimento, o drama seu frente à sua esposa, de repente com os seus filhos, os problemas que você tem na sua casa. Deus, o Deus que nós servimos é um Deus que vê, um Deus que sabe, um Deus que conhece. Esse é o Deus que nós servimos, amém? É o Deus que contempla a cada um de nós nessa manhã, mas não só vê. Olha só como esse Deus nosso é grandioso, Ele não apenas vê. Olhe comigo o verso 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e, o que está escrito aí? Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Aí vamos comigo no verso 9, que diz também: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Olha, eu ouvi, por isso esse clamor chegou até mim. E aí, quando nós voltamos exatamente àqueles versos que lemos, no final do capítulo 2, verso 23, diz que decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Aí olha o 24, ouvindo Deus, olha só, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou da sua aliança. Então nós estamos diante de um Deus que não apenas vê, mas também ouve. E aí nós lembramos, sabe de quê? O Salmo 115, que diz que esses deuses que os outros povos adoram, tem boca, mas não fala, tem olhos, não vê. E diferente desses que não passam de ídolos, como o Salmo 115 diz, o nosso Deus vê, e o nosso Deus ouve. E no momento onde Israel resolveu clamar, resolveu ali em meio aos gemidos buscar o Senhor, se humilhar diante da presença de Deus e clamar, olhar para Deus de novo, clamar a Deus. No momento onde Israel se dispõe a clamar, Deus é aquele que ouve. Deus diz: eu ouvi o gemido do meu povo e lembrei da minha aliança que tinha com esse povo. Olha que algo maravilhoso, queridos, quanto a estarmos diante de Deus, servimos um Deus que ouve, o Deus vivo e verdadeiro que ouve.
E nós sabemos que nós temos essa forma maravilhosa de chegarmos ao trono da graça, de fazermos com que Deus nos ouça. E a gente já tem dito aqui, graças a Deus a gente tem feito isso aqui na igreja. É através da oração, irmãos. A oração é algo que nos conecta, é algo que nos liga diretamente ao céu. E foi o que Israel fez. Israel, em momento de extrema agonia, de opressão para os egípcios, eles clamaram, eles suplicaram ao Senhor, eles se humilharam diante de Deus. E aí nós temos um texto tão bonito de 2 Crônicas 7,14, que volta e meia a gente lembra aqui, não é? Até mesmo cantamos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, foi o que Israel fez, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, a promessa de Deus é que então eu ouvirei dos céus, olha só, o Deus que ouve, sararei os seus pecados, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e a continuação do versículo é o que? Pois aberto o que? Os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então, meus queridos, é a oração. A esse Deus que ouve, a esse Deus que escuta, diferente, olha, e a gente sabe de tantas pessoas que se prostram diante de imagens, diante de estátuas, diante de um Deus que não passa de uma peça de barro ou de madeira, e ali acendem vela e pagam promessa. A gente sabe, no Brasil nós temos uma cultura idólatra terrível, que as pessoas fazem procissão por algo que não escuta nada que ele fala, e não pode fazer nada por ele, não pode atender, não pode responder, tem olho e não vê, tem boca, mas não fala. Mas diferente disso, nós estamos diante de um Deus verdadeiro, amém? Um Deus que é soberano, é Senhor do universo, que contempla o seu povo e não apenas vê, mas escuta os seus. Ah, queridos, e como é bom pertencer a esse Deus, como é bom confiar na sua misericórdia, saber que nós temos a quem clamar. Sabemos que, segundo a Escritura, muito vale pela eficácia a súplica do justo, esse momento da oração, esse momento do clamor, esse momento da intimidade, onde o Senhor Jesus diz: entra para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o teu Pai ali vai te ouvir. Olha que algo maravilhoso. É algo tremendo saber que quando eu clamo a esse Deus, quando eu oro a esse Deus, Ele me ouve. Eu não preciso de me prostrar diante de uma imagem, ou procurar, como era no Antigo Testamento ali, um sacerdote ou alguém, mas eu posso diretamente, da minha casa mesmo, dobrar o meu joelho e clamar a esse Deus, pois Ele me ouve. É o Deus que vê o que eu passo, o sofrimento, a minha angústia, vê esses dias que nós temos passado, e não apenas vê, mas Ele me ouve quando clamo. Ele sabe de tudo, como nós falamos aqui a princípio, acerca dele vê e por isso sabe, mas Ele quer que os teus filhos, como foi com Israel, que a gente clame, que a gente peça a Ele, que a gente se humilhe, que a gente fale: Deus, nós precisamos, Deus, nós sabemos que Tu és o Deus que tem uma aliança, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Foi isso que Israel fez, e por isso clamaram, e por isso foram socorridos por Deus. Então clame ao Senhor. Nós estamos diante de um Deus que é vivo, que atua no meio da história do seu povo, que vê e ouve, e não apenas vê, ouve, mas continue no texto comigo aqui, por favor. Verso 7, voltando no 7, que diz: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Nós falamos já desse ponto, Ele viu. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento. Nós já destacamos o verso 7. Agora preste bem atenção ao 8, onde Deus diz: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, uma terra ampla, terra que mana leite e mel. O nosso Deus não é um Deus apenas que vê, não é um Deus apenas que ouve, mas é um Deus também que age. Deus fala: olha, eu estou vendo,
o sofrimento, eu escuto o gemido, o clamor do meu povo, e por isso, Moisés, eu estou descendo agora para agir, para salvar o meu povo. E aqui Deus chamava Moisés, é aquele texto, exatamente aquele texto, onde Moisés enxerga a sarça que arde, mas não é consumida. Aí Moisés fica maravilhado com aquilo que ele está enxergando, e se aproxima de Deus, e Deus se revela para ele. Olha o verso 6, diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para o Senhor. E aí nós entramos no nosso texto, onde Deus fala para ele: eu estou vendo o sofrimento, eu escuto o que o meu povo está passando, Moisés, e por isso eu vou descer para livrar o meu povo, eu vou descer para salvar o meu povo, e você, Moisés, é o líder que eu vou mandar em resgate, para salvar esse povo que tem sofrido, para salvar esse povo que tem padecido. Eu estou vendo o que eles estão passando, eu estou escutando o pedido deles de socorro, e por isso, Moisés, você vai ser minhas pernas, você vai ser minha voz, eu desço por meio de você, para usar você frente a Faraó, para libertar o meu povo. E aqui a gente sabe que Moisés dá uma ensaboada, né? Ele tenta escorregar, ele tenta, não, Deus, não é assim. Deus fala: é você, Moisés, eu quero usar vocês. E aí bota Arão, seu irmão, ao lado, e os dois vão até o Faraó, para que fossem ali instrumentos de Deus. Deus desceu para livrar o seu povo, usando Moisés ali na liderança do povo, liderando o povo de Deus nesse momento. E não apenas Moisés, mas Deus com mão poderosa, em meio às pragas no Egito, liberta o seu povo do cativeiro egípcio. E isso, meus irmãos, humanamente dizendo, era algo impossível para os homens, pois se tratava de uma nação extremamente poderosa, a nação do Egito. E Israel era um povo que não tinha armas, não tinha treinamento militar, não tinha capacidade de pelejar aquela batalha, de guerrear contra os egípcios e sair dali vitorioso. Mas Deus com mão poderosa diz: eu sou o Senhor do meu povo, eu sou o Senhor do Egito, eu sou o Senhor de tudo e de todos. E agindo Deus, quem? Deus falou: o Egito não pode contra mim, nação nenhuma pode contra mim. E Deus age ali com mão poderosa, com as pragas ali, mostrando o seu poder, que ia muito além do poder dos deuses da terra do Egito. E aí, uma nota de rodapé aqui, entre aspas, todas aquelas pragas que vieram sobre a nação do Egito, veio para mostrar com que os deuses do Egito, o egípcio, que era um povo também politeísta, de muitos deuses, ou até mesmo panteísta, como falamos aqui, que tinha o rio Nilo como um deus, que tinha rãs como Deus. Deus usa os próprios deuses da terra do Egito para mostrar para eles que eles não são nada, que eles são pequenos diante do Deus grandioso, verdadeiro, e faz com que Faraó enxergue isso e mande o povo de Deus sair dali, ordena que o povo de Deus saísse dali, porque ele vê que o Deus de Israel era muito maior do que qualquer Deus que poderia vir na terra do Egito. Então o nosso Deus não apenas vê, ouve, mas é o Deus que age, que opera com mão poderosa na história do seu povo. E aí nós enxergamos não só aqui nessa narrativa na saída do Egito, mas em todo o curso da peregrinação dos israelitas até a terra prometida, Deus agindo com mão poderosa, meus queridos, fazendo o mar vermelho se abrir diante deles, fazendo com que eles fossem amparados, não faltasse o pão para eles no meio do deserto, fazendo o maná descer do céu, água brotar da rocha, uma coluna de nuvens cobrindo eles do sol escaldante durante o dia, e uma coluna de nuvem de fogo à noite, para que eles não morressem no frio do deserto. Deus foi mostrando quem Ele é, Senhor Todo-Poderoso, na história de Israel, na condução aqui, na saída do Egito até a terra prometida, e não só aqui, mas em todo o curso da Escritura Sagrada, e até nos dias de hoje. Esse é o nosso Deus que age, é um Deus que opera maravilhas, é um Deus grandioso, que apesar de toda a glória que tem, como nós já falamos aqui, Ele importa com o seu povo, com Israel, importa comigo, com você, importa com a igreja de Pinheiros, importa com cada particularidade minha e sua. Nós estamos diante de um Deus que vê
que ouve e que age e que opera maravilhas, coisas grandiosas no meio de nós. Mas para a gente já fechar aqui, não tem algo mais grandioso que esse Deus fez, muito maior do que libertar os seus filhos do cativeiro egípcio, ou depois de livrar Israel das mãos dos babilônicos, onde Deus revela o seu poder com toda glória e majestade, mostra-nos o seu amor e nos livra de algo muito pior, é quando esse Deus nos envia Jesus, o seu Filho amado, o seu único Filho para morrer por nós, para nos livrar, não de um cativeiro aqui, opressor de homens, mas nos livrar da escravidão, da morte eterna, nos livrar do inferno. E esse Deus maravilhoso, que vê, que ouve e que age, esse Deus fez com que o seu Filho amado tornasse homem e viesse aqui a sofrer e padecer naquela cruz, para nos salvar, para nos libertar, para que nós pudéssemos um dia ter esperança maravilhosa, eterna, de um novo céu, de uma nova terra, onde a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, aquilo que Deus tem preparado de tão grandioso, as mansões celestes. Não só uma vida, Jesus veio para não só nos dar uma vida aqui de bênção. É óbvio que nós sabemos que em meio a essas bênçãos nós temos adversidades, nós temos, como nós estamos vivenciando essa questão do vírus, nós temos as nossas lutas, mas sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, amém? E então Cristo veio para nos dar uma vida aqui maravilhosa, uma vida aqui plena na presença dEle, onde mesmo passando por lutas, nós nos alegramos nele. Cristo veio aqui para nos dar a vitória e nos fazer vencedores aqui em meio aos nossos conflitos aqui diários, mas muito mais do que bênçãos aqui, Cristo veio para que nós pudéssemos ter a esperança de que um dia vamos morar com Ele na eternidade, desfrutarmos de algo grandioso na eternidade. E então, queridos, esse é o Deus o qual nós servimos, um Deus que, diferente de outros que estão numa tumba, que já morreram há quantos anos, diferente de outros que não passam de ídolos, uma estátua de madeira ou de barro, diferente daqueles que adoram sol, vaca, nós estamos diante de um Deus que esse sim está vivo e o que mandou o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar. E não tem local mais belo ao enxergarmos a ação desse Deus em favor dos seus, é quando Ele envia Jesus, para nos livrar da condenação eterna, para nos fazer vitoriosos hoje e muito mais no porvir, na eternidade, essa esperança maravilhosa de que um dia vamos morar com Ele. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos, para curvar a sua cabeça e para orar. E eu gostaria de chamar você para orar, porque de repente você tem passado dias aí, por conta das situações que temos vivido, que você está achando que ninguém está vendo o que você está passando, o sofrimento, né? De repente, nós temos muitas pessoas que estão em casa, pessoas que estão impossibilitadas de sair, e um dado triste, a violência no lar tem crescido nesse tempo de quarentena, porque as pessoas estão mais presas em casa, as crianças estão mais presas em casa, e por isso, de repente, uma falta de paciência, de amor. Nós estamos vivendo dias complicados, dias difíceis, não só da epidemia, mas de tudo que ela pode trazer. E de repente alguém, você que está em casa, que recebe essa mensagem, está passando por um momento de tanto sofrimento, e Deus é aquele que vê o que você está passando, meu querido. O pastor não está vendo, a igreja não está vendo, mas Deus enxerga, Deus sabe o que você tem passado, as lutas que você tem enfrentado. E não apenas esse Deus vê, esse Deus contempla, mas esse Deus escuta. Por isso, dobre-se diante desse Deus, clame esse Deus, ore esse Deus, chore, quebrante diante desse Deus, se humilhe diante de Deus, fala: Deus, eu sei que o Senhor me ouve, o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração, escuta o nosso gemido, o Senhor é um Deus que é aquele que não apenas ouve, mas não apenas vê, mas ouve o que se passa.
E Tu és Deus, o Deus que age. É o Deus que ao ouvir e ver, é o Deus que vem. É o Deus que faz maravilhas no meio do seu povo, que nos dá livramentos hoje e eterno. É aquele que pode trazer paz para a nossa alma, o livramento da morte eterna. Ora ao Senhor. Oh Deus. Aleluia, Deus. Glórias ao Teu santo nome, Pai. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor esteve conosco. O Senhor está conosco nessa manhã. E como é bom servir um Deus que é vivo, que contempla, ó Deus, os Teus filhos, que nos vê aqui hoje, agora. Ó Deus, como meditamos a Tua palavra, o Deus que desde Abraão, Isaac, Jacó, Israel, é o Deus que contempla o Seu povo, que vê o Seu povo. Oh Deus, é um Deus que olha para nós e não vê apenas o nosso rosto, mas vê o nosso coração, vê a nossa alma, vê aquilo que nos aflige, aquilo que traz angústia. Tu és esse Deus que viu a aflição no coração de Israel, viu a angústia no povo de Deus. Tu és esse Deus que vê hoje o que nós passamos. Ó Deus, esses momentos difíceis que atravessamos, Tu és esse Deus que vê, e não apenas o Deus que vê, mas o Deus que ouve, Deus, oh Pai, que ouviu o clamor de Israel, enquanto gemia, padecia nas mãos dos egípcios. Tu és o Deus que ouve hoje, a oração que nós fazemos exatamente agora. O Senhor é aquele que escuta a oração do coração desse irmão, que de repente não tem coragem nem de erguer a sua voz, de falar alto. O Senhor é aquele que escuta a oração dele, lá no íntimo do seu coração. Oh Deus, oh Pai, o Senhor sabe, Deus, do que temos passado, dos conflitos, dos dramas particulares da alma de cada um. Oh Deus, e como meditamos aqui, Tu é o Deus que age, é o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente, não Deus distante, não Deus que não importa, mas Tu és um Deus que, apesar de toda a glória que tem, Tu importas conosco. Oh Deus, e por isso o Senhor age, o Senhor opera maravilhas, o Senhor opera com Tua mão poderosa, como o Senhor fez lá atrás com os israelitas, fazendo com que Moisés se levantasse juntamente com Arão e as 10 pragas, para que o povo de Deus fosse liberto das mãos de Faraó. Tu és esse Deus que age e que opera grandes feitos e maravilhas na história do seu povo. Oh Deus, e que faz isso hoje, que visita aquele que está na casa ouvindo essa mensagem, aquele que está no lar. Oh Deus, aquele que tem ali os seus dramas, suas lutas. O Senhor é aquele que vem para agir. Oh Deus, e agindo de uma forma, oh Deus, que médico nenhum pode agir, que político nenhum pode fazer. Oh Deus, que homem nenhum, marido, mulher, ninguém pode. O Senhor é o Deus que pode, e o Senhor é aquele que age. Oh Deus, e quando pensamos no agir do Senhor, no maior agir do Senhor, relembramos de quando o Senhor mudou a nossa sorte, enviando Cristo Jesus, para nos libertar da morte eterna, da escravidão do inferno. O Senhor foi aquele que nos enviou Jesus para nos livrar de um cativeiro, ó Deus, do pecado, ó Deus. E hoje nós temos uma promessa maravilhosa de que um dia em ruas de ouro nós vamos andar, onde nós vamos herdar um céu, um lindo lugar maravilhoso, onde nós iremos ali, ó Deus, em nome de Jesus, para sempre e eternamente celebrar o Cordeiro. Oh Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra. Renova a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa alegria, e traz essas verdades para nos encorajar e nos fortalecer, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém, amém, amém. Nós encerramos essa manhã esse culto. Esse é o primeiro culto, lembrando que daqui nós vamos seguir a oração,
até o próximo culto. Então você que de repente não deu nome lá nos horários de oração, procura participar de algum grupo de oração, vem orar tarde, nós temos grupos pequenos, por isso você não precisa ficar com medo de aglomeração. E à noite nós temos o outro culto, às 18, e que Deus te abençoe, te sustente a sua alma, fortaleça você em nome de Jesus, amém? Quero só lembrar os queridos aqui um detalhe, quarta-feira que vem, o nosso estudo está acontecendo aqui na igreja, se você quiser vir participar, você pode participar, quarta-feira. Nós estamos tomando alguns cuidados aí, evitando aglomerações, usando a máscara. Então, quarta-feira você pode vir e é 7h30, gente, amém? Nós estamos aí com a questão do horário, 7h30, o estudo bíblico. Deus te abençoe e te sustente. Um ótimo domingo para todos em nome de Jesus.